E aí, tudo bem que você seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes que eu chegar a ver no título, hoje a gente irá assistir o novo mascote horror que será lançado ainda, talvez ainda esse ano, que o nome que o canal que a gente irá reagir é o canal do Terrorizando, que vocês já estão um pouquinho familiarizados. Então, sem enrolação, bora para o vídeo react, que está muito top. Lembrando, é um jogo novo. Pessoal, o que a gente está prestes a ver aqui hoje é finalmente o primeiro trailer de gameplay do que promete ser o melhor mascote horror brasileiro. Será? De todos os tempos. Esse projeto já tem acontecido há algum tempo, mas começou a ganhar força mesmo agora, no mês passado, mês de fevereiro. E finalmente a gente tem um trailer já de gameplay pra gente ver como que vai ser esse game totalmente brasileiro, dublado, legendado com vários artistas brasileiros, inclusive está sendo acompanhado e apoiado por vários youtubers brasileiros daqui, e tem tudo para ser um projeto grande, bem legal. E pelas imagens que eu vi, realmente o projeto está bem bacana. Inclusive a gente tem um youtuber participando do desenvolvimento, que é o Gabizini, um grande amigo meu, que me mandou o trailer antecipado pra gente conferir aqui juntos, inclusive me deu algumas informações. Mas antes a gente vai ver todo o trailer para ver direitinho como é que tá. Vai parando e teorizando sobre ele, depois eu dou as informações. Literalmente teorizando. O trailer de Spark, Hills of Death, um mascote horror brasileiro que promete muito. Então, como o Terrorizando falou, o nome desse jogo é... eu não sei muito falar em inglês, mas é esse nome que falou. E assim como o Indigo Park, que é um jogo bem novato, aliás, e também um jogo que está por vir, que se chama Freddy Frank, que é um jogo de terror, de mascote horror. Esse jogo também tem uma possibilidade de ser um jogo realmente que consiga aparecer dos jogos mais conhecidos. Por exemplo, um dos jogos mais conhecidos, ou se não o jogo mais conhecido é justamente Power Playtime e Five Nights at Freddy's. Então, será que esse jogo será um jogo que vai se igualar? É isso que a gente vai ver quando for lançado. Jogo brasileiro que promete muito em 2024. Vamos dar uma olhada aí, depois a gente vai comentando em cima. Olha só. Beleza? Vamos nessa. Chegou o nome pra quem anunciou a mais Ó, da cara da empresa. o Gabizini. Um amiguinho muito astuto e implacável. Aguarde para Legal. ele estará no nosso jogo. Nossa, interessante, hein? Ele não vai ser... Que bonitinho, Spark! Que vontade de pegar esse capetudo, dar um chute lá pra longe. Esse sorriso aí de quem acabou de roubar tua tapioca. O cara roubou minha tapioca e tá sorrindo pra mim, gente. Que é isso? Acho que agora eu posso testar aquele jogo que a equipe me encaminhou pra analisar, né? Olha, Spark, Hills of Death. Nunca tinha visto esse jogo antes. Ele é da Ito? Não faz muito o tipo deles. Parece mais um indie RPG qualquer. Que legal, velho. Que legal. Nossa, legal, que cara. A ideia ficou muito boa. A gente vai ter jogo 2D e 3D? Acho que pelo que a gente Olha, tá de toda a vendo, né? tecnologia aqui. Se isso escapar, ele pode fazer coisas inimagináveis. Caramba. Minha audácia. Nossa senhora. Uou. Seus entes queridos estão agora sob o meu domínio. Nossa senhora, muito bom, cara. Ó, Olha o bicho aí da televisão, véi. Ah, entendi mesmo. igual o Huggy Wuggy, o Nightmare. Da hora.
Olha esse caveirona aparecendo. Que massa, mano. Que legal, eu não tinha cara. ideia. Mas que porra é essa? Nossa, Ainda terminou com um palavrão desse. que isso? Mano, entendi. Se liga, vamos teorizar aqui. Eles começam mostrando que a gente tem, tipo, uma pelúcia. Parece uma pelúcia, um boneco, né, do Spark. Então, assim, na verdade, a gente já tem um mascote chamado Spark mesmo, que ele acaba ganhando um jogo, né? Dá pra ver que é um jogo que acabou sendo desenvolvido ali pra aproveitar esse hype desse boneco aqui. Então, além do jogo que a gente viu aqui dentro do trailer, ele parece que já era um personagem conhecido de uma tal empresa, beleza? É o que parece, pelo menos, a gente vê essa pelúcia aqui sentada de forma, assim, catastroficamente assustadora, esse bicho aqui, tá? É, a posição que tá na cadeira parece... me lembra um pouco... a Pop, naquela fita VHS, né? Se não me engano, é a fita VHS, a do trailer, do primeiro capítulo. Mas parece que ele ganhou um jogo, e foi nesse jogo que tudo deu errado, tá? É o que parece, pelo menos. Tem alguns detalhes interessantes que eu vi aqui, porque A ideia é um pouquinho familiar àquele jogo de Five Nights at Freddy's, que tem o Glitch Trap, agora eu me lembrei, se não me engano é Happy Wanted 1, o primeiro jogo do Happy Wanted, que aparece lá o Glitch Trap e tal. É um pouquinho essa o ideia. ambiente todo ele é bem mais retrô, né? Tem televisão de tubo. Pelo que eu sei, esse jogo vai se passar mais ou menos na década de 80, então a gente já tem mais ou menos essa pegada por conta disso aí, né? Jogos bem antigos, nessa época que a gente tinha jogos desse estilão aqui, até mais antigo que isso, né? Tem um detalhe, e aqui, putz, isso aqui que eu achei massa, porque eles pegaram, justamente porque o jogo se passa numa época mais antiga, assim, né? Esse estilo de gráfico, de retrô, tipo que a Puppet Combo usa de gráficos tipo PlayStation 1 e tudo mais, trazendo aquele terror survival horror bem mais antigo, daqueles clássicos mesmo. Realmente. Os mascote horrors que a gente vê, que tem toda aquela luz, toda aquela cor e tudo mais. Aqui não, é tudo um pouco mais opaco, mais, sabe, deprimente. Diferente daqui, que a gente já vê que tem mais cores e tudo mais, né? Isso aqui foi uma escolha artística, notoriamente foi uma escolha artística. Que legal. Pra gente ter mais essas coisas assustadoras, assim. Temos notoriamente uma lanterna ali, né? E uma barra de sprint, provavelmente a gente vai gastar estamina. Então deve ter muita perseguição nesse jogo. E obviamente, não preciso dizer, né? Mas o Spark daqui é bem diferente desse bichinho que tá sendo controlado aqui. É verdade. Das histórias. Isso foi uma coisa que eu achei bem interessante. Nossa, pegou bastante essa coisa assim, mais claustrofóbica de corredores. Nossa, isso aqui pra mim vai ser horrível, mano. Vai ser horrível. Mas ficou muito massa, a cara desse bicho. Realmente, ficou bem legal. Mas eu acho que tem mais do que isso. Aqui a gente tem o que eu acho que vai ser interessante. O rosto desse personagem é assustador porque ele tem esse olho, ele não tem olho. Ou seja, dá aquela sensação de solidão, sei lá o que. Mas é bem interessante essa coisa. Porque dá pra ver que a gente vai ter momentos em que a gente vai jogar em 2D, pelo jeito, né? Tem aqui a vidinha do próprio Spark, então eu acho que a gente realmente vai jogar o jogo 2D do Spark. E eu acho que a história do Spark, do mascote, né, que se transformou em mascote horror, vai ser contada através do próprio jogo dele. A gente jogando o game dele vai entender a história do porquê que ele ficou mal. Legal. Veio pro nosso mundo, né? Afinal, ele vinha aqui pela televisão, ele sai pela televisão aqui. Nossa, macabro isso aqui. Então acho que é bem interessante essa ideia da gente vai jogar. Aqui a gente vai ter uma história, né? Da história de jogando com o Spark mesmo, né? E aqui a gente vai ter o nosso protagonista fugindo do Spark. Tem umas informações que corroboram com isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Mas vale ressaltar que esse trailer de gameplay aqui, ele saiu, mas a gente tem Analog Horror, tem umas fitas VHS já que saíram do Spark Hills of Death. Depois eu falo pra vocês mais direitinho, mas parece que a gente vai ter uma jogabilidade 2D e 3D. Legal, cara. Vê, inclusive, isso que eu achei maneiro, porque dá pra ver aqui que o Spark ele está sofrendo com outros monstros. Ou seja, isso aqui é uma sacada genial, porque a gente vai viver na pele do Spark como uma vítima de
de algo que aconteceu com ele. Caramba! E provavelmente para descobrir e salvar a vida do Spark, ou então trazer ele pro nosso lado, ou coisa do tipo, descobrir por que ele se tornou mal, tem um momento aqui que a gente vê. Isso aqui ficou muito macabro. Mas tem um momento aqui que a gente vai passar por lá, mas eu acho que foi aqui, ó. A gente vê que tem um Sparkzinho fofinho e tem um Spark demoníaco aqui, né? Então, alguma coisa corrompe mesmo o bichinho Spark que a gente conhece. Pelo menos é o que dá a entender, né? Não sei. Provavelmente na Hills of Death, né? Que seria tipo as Montanhas da Morte. Mas você vê que ele tá assustado aqui, que tem uns bichos chegando perto dele. Então ele também é uma vítima de tudo isso, né? Talvez de um vírus ou alguma coisa desse tipo, né? Aqui eu achei uma coisa interessante, eu não sei se vocês estão conseguindo notar, mas não parece que tem tipo um zíper aqui. Realmente. Não sei, ele parece ser uma pelúcia, né? Mesmo, né? Uma pelúcia aqui, mas aqui realmente parece que tem um zíper ali atrás. Acho que eu passei, né? Vamos dar uma olhada aqui. Parece que tem um zíper. Não sei se é um zíper mesmo, mas a gente vê uma árvore roxa aqui. Talvez tenha umas interações roxas com algumas coisas, uns caminhos roxos, não sei, né? E esse aqui é o Spark 3D. Achei muito da hora a ideia, muito legal mesmo. Ele procurando aqui as coisas. E eu gostei muito dessa ideia mais retrô que eles trouxeram, com menos elementos nos cenários, mais simplificados, tipo a Puppet Combo mesmo, né? E eu achei isso aqui de uma forma sensacional. Eles até falam assim, em algum momento, né? Pô, ele controla tudo aqui, toda a tecnologia daqui, se isso vazar, a gente tá perdido. Então, alguma coisa tá controlando o jogo aqui, né? O jogo 2D, caramba, o jogo 2D e acaba vazando para o nosso mundo real, através aqui do Spark demoníaco. Não é um Spark fofo. O Spark fofo, inclusive, tem uma capa vermelha. E esse bicho aqui, eu acho que ele não tem uma capa vermelha. Ou tem, sei lá, se é o mesmo Spark. Para mim, é um Spark corrompido. Eu acho que o Spark de verdade, ele acaba sendo do bem. Mas a gente tem uma história por trás disso. Não sei dizer, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Vamos ter jogabilidade 2D e, pelo jeito, uma 3D também. Passando por vários lugares, mas a princípio todos muito corredores muito fechados, que eu acredito ser a empresa de desenvolvimento desse jogo, né? A empresa que desenvolveu esse Sparkzinho aqui, a gente deve estar dentro da sede dele e é dali que ele sai, né? Do computador dali. Embora aqui a gente vê que ele sai de uma Muito casa. interessante, cara. Uma casa, me parece ser uma casa, né? Não sei, pode ser um escritório também, com as caveiras aqui descansando, fumando um, que horror, as caveiras fumando um, que ficou larico. Aqui, né? Mas aqui dá uma ideia de escritório, vocês estão vendo? Realmente. Um escritório, como parece ser tipo uma empresa, que ele fugiu da empresa. E por que eu digo isso? Nossa, isso aqui ficou muito macabro. Vai ter gore mesmo, cara, olha isso. Ele separou a menina no meio, velho. Meu Deus do céu. Caramba. Pra que idade será que vai ser esse jogo aqui? Aqui, ó, tá vendo? Esse Spark aqui, ele parece bem demoníaco. Só que ele tá no realmente. Dessa assombração aqui, tá vendo? É o mesmo ambiente. Sei não se ele vai se transformar ou se ele parece um pouco diferente, né? Eu acho que é esse bicho aqui que foge pro mundo real. Não sei se a gente tem como evitar isso, eu acredito que sim, porque aqui a gente já vê logo depois ele saindo da televisão do computador, né? E vindo atacar a gente. O engraçado é que quando ele chega, ele dá uma modificada no cenário, ó, porque estamos aqui olhando pra ele, né? E de repente tudo fica mais esquisito com as caveiras e tudo mais. Me parece que vai ser uma coisa desse tipo, mas a gente tem algumas informações que eu quero passar pra vocês, se liga. A gente viu aqui o trailer, né, que a gente tem alguns tipos de jogabilidade, que eu mostrei pra vocês, como é que vai ser mais ou menos o jogo e tudo mais, só que a gente não tem exatamente uma sinopse, nem uma história que contaram nesse trailer. Mas calma que nós temos, sim, uma história, um enredo bem legal, que eu comecei a teorizar aqui, vendo o trailer com vocês e com as informações que eu já tinha. Então, vamos lá, o que é a história, o que é o enredo principal de Spark, como que a gente tem essa conexão com esse mundo? Tudo começou em 1977 com um cara chamado Sam Wills, que ele fundou a Rito Corporation, que é uma espécie de empresa, né, que se inspirou no lançamento do videogame Atari. O cara falou, pô, Atari, videogame, pô, gostei pra caramba, vou fundar minha própria empresa de tecnologia, né, provavelmente de legal, cara. Que é a Rito Corporation. Não sabemos exatamente com que ela trabalha, mas dá a entender que eles desenvolveram alguns produtos, jogos, né, de sucesso, tanto que a empresa se tornou um sucesso. Até que em 1985, ano em que se passa o jogo, eles decidiram fazer um jogo virtual. Um jogo virtual que iria ser assim, explosão para todo mundo, ia ser revolucionário, todo mundo ia curtir e seria uma grande promessa para a próxima geração. E esse jogo é o Spark
Gears of Death, que é aquele que a gente viu, né? O Spark é o bichinho mesmo e tudo mais. Então a gente tem realmente um jogo criado dentro do jogo que a gente vai jogar. Calma que eu vou explicar. O que acontece? Eles criaram o jogo do Spark, mas ao que parece, né? Eles tiveram que contratar, antes do lançamento do jogo, alguém para testar esse jogo. E esse alguém se chama Zack, que aí sim, esse é o nosso protagonista. Só Zack, o que a gente sabe, né? Que ele vai ser o nosso protagonista. E na verdade, não é que ele vai testar um jogo. O Zack, ele é descrito como perito em segurança virtual. Então ele vai pegar o jogo não só para testar, mas achar brechas de segurança, analisar dados corrompidos e possíveis furos de programação, tudo acerca disso aí. Ele já faz isso há algum tempo, ele é um perito nesse tipo de coisa, né? E dentro do jogo, ou seja, a gente controlando o Zack vai controlar o Spark. Então tudo indica que quando a gente estiver jogando o jogo 2D, é o Zack que está jogando, né? E por isso que ao final do trailer ele até fala um palavrão, né? Porque sai o Spark do computador dele, ele vê o Spark chegando. Então a gente vai passar aquelas fases 2D, é o Zack controlando o jogo, controlando o Spark. Olha que genial, né? Ou seja, resumindo, o Spark é a Samara. O protagonista controlando o protagonista. Bem legal essa ideia aí. Enfim, dentro do jogo, o Zack controla o personagem que chama Spark, que a gente sabe que já é um mascote mesmo, né? Tanto que no início do trailer o cara fala, pô, vocês vão ver o seu queridíssimo Spark dentro de um jogo agora. Então ele já é um mascote conhecido entre a criançada. Legal. Significa que a Rito Corporation, por exemplo, provavelmente criou o Spark há muito tempo atrás e só agora criou um jogo dele. É o que parece, né? De qualquer forma, pro Zack parece ser um trabalho comum, né? Entrar no jogo, conhecer o jogo, testar as coisas, corrigir o tipo de programação, de erro, de segurança, né? Pra evitar hackeamento, qualquer coisa do tipo. E dá a entender que ele sempre joga à noite, né? A gente vê no trailer ali que tá sempre à noite e tudo mais, o que é bem comum. E aí dá a entender que ele tem um prazo pra entregar isso. Então ele joga até de madrugada, ele assim, vira à noite jogando, procurando erros, códigos e tal. Até que de repente ele sente que ele começa a ter alucinações. O que dá a entender é que, a princípio, né, pra ele, é que ele tá tudo sendo motivado pelo estresse. Pô, não, tô trabalhando demais aqui, eu preciso entregar isso aqui, essa demanda, tô ficando muito estressado, tô começando a ver coisas onde não deveria e tudo mais. Por que ele pensa isso? Porque ele começa a ter dificuldade de entender o que é realidade e o que é o virtual, o que é o jogo. As coisas começam a se misturar, entendeu? Em alguns momentos ele vê coisas na vida real, assim, que ele sabe que é do jogo. Ele fala, não, putz, não, peraí, isso não tá aqui. Isso aqui é do jogo que eu tava jogando lá, que eu tava testando. Tá. E aí começa a pirar com isso aí. Mas ele entende que não é, né? Que o que ele tá vendo ali não tem nada a ver, não é real. É que ele viveu tanto naquele mundo virtual que ele começa a embaralhar a mente dele. Só que começa a piorar as coisas, porque ele começa a reparar que o jogo começa a ficar mais macabro, sabe? Com vários detalhes que não deveriam estar no jogo. Que ele sabe que não deveria estar na programação, que ele sabe que não deveria estar no jogo. Só que o mais curioso é que, apesar de terem coisas que estão no jogo que ele sabe que não deveriam estar, a programação está intacta. Então, tipo, não é que esteja intacta, mas assim, parece que ela não foi mexida, parece que ela está ali do jeito que deveria estar. Tanto que a gente vê que o cara falou assim, legal, cara. Daqui. Então tem alguma coisa controlando aquela tecnologia, aquela programação que mexe nela para ela ficar tranquila. O que eu quero dizer com isso é que não são bugs. A programação tá tudo direitinho, tá tudo funcionando corretamente. Só que tem coisas estranhas que ele sabe que não deveria acontecer no jogo e começam a acontecer. E aí é que o negócio começa a ficar estranho, né? Porque não são bugs, mas a programação também tá de boa. O que tá acontecendo? Só que a coisa vai se tornando cada vez mais caótica, porque não se limita só ao jogo. O Zack começa a achar literalmente que ele enlouqueceu, porque ele vê que o jogo começa a brincar com a vida dele, deixando ele cada vez mais assustado, né? No sentido de explorar traumas do passado dele que vem à tona e ele, sei lá, não sabe como que o jogo sabe disso, se ele coisas que ele não contou pra ninguém, né? Coisas que o jogo não teria como saber, momentos assustadores, diálogos bizarros, quebrando a quarta parede no Spark, erros digitais que assustam e depois voltam do nada, coisas desse tipo que começam a pegar ele pessoalmente, né? E cada vez mais ele percebe que a vida real começa a se fundir com as coisas que ele só viu dentro do jogo, né? E aí ele tem mais aquela maluquice, meu Deus, o que é real, o que é virtual, o que tá acontecendo? As coisas parecem estar se juntando ali e ele já começa a enlouquecer e ele pensa em desistir. Só que quando ele pensa em desistir, acontece um problema. A
namorada dele, chamada Marina, ou Marina, se você quiser Marina, começa a contar pro Zack que ela tem visto coisas na vida real. ixi, Quando ela conta o que são essas coisas que ela começou a ver, né, que ela começou a alucinar, o Zack fica que aberto, assustadíssimo, bate um frio na espinha, porque as coisas que a Marina tá contando pra ele são exatamente as mesmas coisas que ele vê na vida real, que ele acha que é pelo estresse do jogo. E não teria como a Marina saber desses detalhes, porque ela nunca jogou o game, só ele jogou o game. E aí ele começa a perceber que alguma coisa macabra tá acontecendo, porque a Marina não teria como ter visto esses detalhes que ela tá descrevendo, mas ela tá descrevendo com precisão. E o Zack sabe o que ela tá falando, porque ele também viu. E aí ele começa a entender que, na verdade, tem realmente alguma coisa acontecendo, uma fusão do mundo real e do mundo virtual, até o momento que o Spark literalmente sai ali do monitor dele, né, pro mundo real. E o que parece é que a ponte para isso acontecer é o próprio Zack. O fato dele estar jogando a história do Spark, né, acaba trazendo o Spark para a realidade nossa. Então, alguma coisa ali dentro da história do Spark, dentro, com a relação que ele tem com o Zack, vai trazer ele para a realidade. Não é só ele, todo mundo vai ver o Spark. Ele realmente vai começar a causar muitos problemas, não só para o Zack, para a Marina, mas para todo mundo, né? Então, me parece que o jogo vai brincar o tempo todo com essa coisa de vida real, de virtual. A gente não vai saber onde é que tá, com o 2D, né, que é a história do Spark, com o 3D, que é a história do Zack. Então, é bem genial, porque a gente vai ter aí vários momentos da história sendo contados ao mesmo tempo. A gente vai tentar entender a história do Spark, que me parece ser uma vítima, né? E a gente vai entender todo o passado do Spark e a motivação dele para nos atacar, para vir para nossa realidade, jogando o jogo dele, literalmente, né? Então, provavelmente a gente vai ter desafios dentro do jogo 2D para entender o que é o Spark, o que está acontecendo com o Spark, mas vai ter alguns momentos que o Spark vai sair ali do monitor e a gente vai ter que correr dele. Aí a gente se esconde, aí volta pro monitor lá e tenta trabalhar, tenta achar uma solução para descobrir o que aconteceu com o Spark e por aí vai. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que descobrir o que aconteceu com o Spark, por que ele tá triste, por que ele fica endemoniado, tentando salvar ele também sai ali do monitor para nos caçar e a gente vai ter que se esconder o tempo todo, que me parece ser ou numa casa ou num ambiente mais de escritório, como a gente viu, né? Que pode ser inclusive na Rito Corporation. Ele tava sozinho na Rito Corporation, o Spark saiu dali e por aí vai. Até porque projetos desses normalmente ficam dentro da empresa, né? Não são levados para casa, coisas do tipo, questão de segurança. Só que não para por aí, porque a gente sabe que o tal do Sam Wills, o criador da companhia Rito Corporation, com certeza esconde segredos, né, do Spark, e provavelmente envolve histórias que aconteceram antes da criação do game, né? A gente tem um longo período de 1977, que é a criação da Rito Corporation, até 1985, né, que é a criação do jogo Spark. Então, o que esse cara tem a ver? O que esse Sam Wills, né, que é tipo o William Afton, o Elliot Ludwig da história, o que ele fez pro Spark, que já era um mascote antes de tudo isso acontecer, da onde que veio tudo isso? Então, a gente vai ter a elaboração de uma história aí. Então, vai ter a história do Spark, a história do Zack com a Marina e também a história do Sam Wills e da Rito Corporation. Então, vão ser várias histórias paralelas que se unem pra gente entender tudo. Eu achei sensacional isso, né? E a gente viu que o jogo vai ser um jogo de horror, lógico, né? Com bastante perseguição, pelo que a gente viu, bastante suspense, bastante mistério, resolução de puzzles. Jogo em 2D, jogo em 3D me pareceu bem legal, bem bacana. E principalmente o gráfico, era um gráfico no estilo mais retrô, já que o jogo se passa em 85, me chamou bastante atenção, porque a gente... Eu vou finalizando esse vídeo porque a partir de agora só vai ser teorias, falando como é que vai ser esse jogo e tal. Então eu já vou finalizando esse vídeo. Aí não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nada que está por vir, porque nesse canal tem escritório de multiverso, escritório original e muito mais. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de mascote horror, é só deixar aí nos comentários. Aí não esqueça de me seguir lá no Instagram, que hoje eu estarei lá. Então foi isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.